Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou Edson, bem-vindo ao Fluir no Sebo. E vamos tentar criar uma conclusão para o Príncipe Caspian aí. Já foram feitos milhares de conclusões aí, milhares de considerações, né? Mas vamos tentar deixar a nossa impressão desse livro aqui. Tá? Esse livro para mim, tá? Ele tem cara de passagem de bastão, né? Você tem as crianças Pevenise ali crescendo, né? O Edmundo, a Susana, o Pedro e a Lúcia. Na ordem ao contrário, é Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. É isso, você tem eles ali, já estão ficando mocinhos, né? Já estão saindo da infância, já estão entrando na adolescência, e a adolescência, com a adolescência você começa a perder, pelo menos nessa época era mais ou menos assim, você começa a perder um pouco da inocência e começa a ser mais questionador, você deixa de ser sonhador e simplesmente aceitar para ser um racionalizador, né? É bem isso que acontece, tá? Mas então o que acontece aqui? Para mim esse livro tem cara de passagem de bastão, tá? Você tem o ponto de ligação da história, que é o próprio Príncipe Caspian ali, tá? Lutando pelo seu direito de sucessor do rei, a intriga do Miraz ali, né, que vai querer matar o cara, que vai querer o seu herdeiro no trono, e para quem assistiu Game of Thrones sabe como é que isso daí funciona, e para quem acompanhou a Guerra das Rosas ali, a implementação do trono lá na Inglaterra, você vai ver que vai ser a mesma coisa. Então, o que acontece aqui é basicamente isso daí, tá? A gente vai ter essas frentes aí, vai ter a luta pela tomada do poder, pelo Príncipe Caspian para permanecer, deixa eu ajeitar aqui, obrigado, dá licença, obrigado, para permanecer no poder. Você vai ter os irmãos retornando, ajudando esse processo, e na volta para casa, né, dois que são os mais velhos já não voltam mais e vai abrir espaço para os próximos ali assumirem, né, o posto de comandantes da situação. Basicamente é isso, eu poderia encerrar a conclusão aqui, tá? Mas vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso daí também. O que isso, na verdade, vai acabar significando, tá? Como eu já disse antes, fica claro que é assim, né? A partir de certo momento você começa a ser um racionalizador, né? E você deixa de ter aquela fé instintiva e você começa a questionar mais. Nesse sentido da história, isso não é ruim, isso é uma evolução, tá? Porque tudo que vai acontecer posteriormente a isso daqui são de pessoas que têm que crescer. Então, o que leva o Príncipe Caspian a criar a história, né? O livro do Príncipe Caspian leva a crer, é que chegou a fase, né? A fase o Pedro e a Susana, para quem acompanha a história, para quem lê os livros lá no começo, você viu que eles tiveram um desenvolvimento absurdo, né? Nos dois primeiros livros ali, né? Inclusive até no Cavalo e Seu Menino ali, a Susan estava prometida, ela escapando de um casamento, tá? Mas quanto a seres humanos, né? O Pedro e a Susana, eles já estão na fase do amadurecimento, né? E eles, assim, para chegar até essa fase de amadurecimento, eles já conquistaram o que eles precisavam conquistar, de segurança, de discernimento. Coisa que o Edmundo e a Lúcia vão precisar passar agora, né? Então é a ordem natural das coisas, é o desenvolvimento, é o amadurecimento do personagem, né? Não deixa de ser a jornada do personagem aí, né? A jornada do herói, dos personagens aí, mas claramente para mim ficou isso daí, né? É aquele ponto de ligação, o Caspian que vive em Nárnia, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal gosta de fazer aí, né? Que quando você está com a cabeça aérea, você está em Nárnia, né? Isso acontece. Já passei por essas situações algumas vezes, mas o Caspian, ele vai ser o ponto central, né? Ele vai ser o ponto o farol de discernimento em Nárnia,
ao ponto que os outros irmãos e quem vier depois disso daí são as pessoas que têm que se desenvolver para atingir a maturidade e chegar à idade adulta, que seja isso daí, né? Eu entendi isso daí, a ideia é válida, mais uma vez o C.S. Lewis trouxe essa questão para a gente aí de uma maneira, como sempre, né? Com um fundo espiritual bem grande, né? Com um fundo espiritual assim forte, dando embasamento para tudo isso daí. Foi bacana, a experiência foi bacana, tá? Se você lê o livro depois que você vê o filme, você se situa muito bem, você consegue visualizar as situações muito bem, tá? Eu achei que o C.S. Lewis foi legal aqui também nesse livro, tá? Se bem que agora, assim, perdeu o encanto do começo, né? Que a gente só conheceu a primeira história, né? A fantasia linda do Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, e agora ele já está caminhando para outras praias aí, que é para desenvolvimento pessoal mesmo, né? Eu acho que é isso daí, bacana, eu gostei, tá? Eu gosto de fantasia, não posso fazer nada, né? Se for um defeito, me crucifiquem, tá? Mas eu gosto de fantasia e eu acho que ele foi bem coordenado, né? Se você levar, eu sempre digo, né? Você tem que deixar a mente aberta, né? E fazer deixar a coisa acontecer, né? Existe um termo aí que a gente costuma usar, que é a suspensão da descrença. Então, quando você lê uma fantasia, você tem que estar preparado para aceitar o universo que o escritor está te propondo. Você não pode racionalizar. Então, se você aplicar a suspensão da descrença, joinha, você vai viver nesses universos aí enquanto o livro estiver aberto, tá ok? É o que eu recomendo para vocês para qualquer tipo de livro. Não racionalize. Falar, ai, que porque isso, é porque aquilo. Não, cara, é o universo que o escritor criou, é aquele ali. E se você não quiser, fecha o livro que ele some. Tá? Se você quiser entender e aceitar, suspensão da descrença, abre o coração e seja feliz. Eu acho que Príncipe Caspian é isso daí. Tá? E vamos para o próximo agora, né? Que vai ser o Viagem do Peregrino da Alvorada. Então, vamos lá? Um grande beijo para vocês e um abraço.